Então, aqui a ideia não é falar sobre a gonartrose, porque é já ir direto a um tratamento conservador, mas quando eu abordo o tema tratamento conservador, a gente tem que entender quais são os desfechos que a gente vai atuar. E aí a gente rememora, né, os principais sintomas da osteoartrite, ou seja, da gonartrose. Então, a figurazinha ali do Zeng, que está no artigo do Zeng, ele traz para nós, né, esses sintomas, essa apresentação clínica desse paciente, onde a gente nos chama muito a atenção a dor, né, que basicamente o paciente nos procura por conta da dor, e aí, obviamente, que dentro do sistema fisiológico, né, o patofisiológico, existe a inflamação, a sinovite, a gente vai falar um pouquinho dela, mas ele procura basicamente por conta da dor. Claro que também tem a rigidez, né? Adjunto à redução da mobilidade articular, que parece ser igual, mas tecnicamente é diferente, a fraqueza muscular. Então, esse paciente terá aí, embora não seja uma síndrome, um conjunto de sinais e sintomas que são muito comuns na osteoartrose. De uma forma geral, principalmente aqui, no caso aqui, na osteoartrose de joelho, né? E esse paciente vai ter, obviamente, um sistema inflamatório que está atuante ali, tá? E aí, quando a gente fala de dor, a maioria dos pacientes, ou até então, sempre se associou a dor com a perda da cartilagem. Ou seja, o meu joelho dói porque eu li no Google que eu tenho osteoartrose e que osteoartrose é a degeneração e aí a minha cartilagem está indo embora. Não é isso? Isso é muito complicado a gente permanecer com esse conceito, o paciente permanecer com esse conceito, por quê? Porque, por vezes, isso vai amedrontar ele, não vou nem falar catastrofizar, porque lá na frente a gente vai entender que o medo dentro de um sistema de catastrofização é mais importante, porque pessoas que do subgrupo de estresse psicológico, ou seja, a ansiedade aumentada, a depressão aumentada, não é esse o fator que leva à diminuição do movimento. Hoje em dia a gente sabe que é o medo. Então, Rodrigo, você não vai dar importância para ansiedade e depressão? Não, não estou falando isso. A gente dá importância, mas o meu foco é tirar o medo, simplificando aqui, tirar o medo do paciente sobre a condição dele. E esse trabalho, ele vem perguntando aí, ó, né, o quanto da perda dessa cartilagem realmente vai causar dor, né? E se for a perda, o quanto dessa perda? E a conclusão que nós temos é que a perda da cartilagem, da espessura da cartilagem, embora esteja escrito na conclusão aqui, ipsis liter, é associada com uma porção muito pequena, eu vou até falar o seguinte para vocês, eu vou tomar a frente aqui e falar que nem é associada, né? Estou exagerando, né? É muito mais, o que vocês estão lendo aqui, pela sinovite, ou seja, pela magnitude da sinovite. Obviamente que a exposição do osso subcondral também tem uma relação com a dor, ou seja, o osso logo abaixo da cartilagem, a deteriorização dele também está associada, mas a magnitude da sinovite parece ser o principal. Ou seja, parece que o 100% dessa dor, mais da metade é atribuída para a sinovite, quando a gente pensar em estrutura, porque a gente não está abordando a questão aqui da dor crônica, que a gente já sabe que tem uma associação muito grande, tá? Se eu estiver falando de estruturas da parte física, é a sinovite. E aí esse artigo vai trazer a ideia para nós, então, simples, que eu preciso controlar a sinovite, né? E aí já me passa pela cabeça, ou passa na nossa cabeça, o que que eu posso fazer para controlar a sinovite desse indivíduo, tá joia? Então, ele conclui aqui que a perda da cartilagem tem um efeito tão pequeno na dor que demonstrar os tratamentos condroprotetores, ou seja, o que que eu vou fazer para proteger, possivelmente, né, não é possível quando a gente fala isso dentro da parte medicinal. Hoje a gente sabe que não existe nenhum tratamento plausível ou capaz de regenerar uma cartilagem. Alguns estudos mostraram o crescimento da cartilagem, mas a propriedade biomecânica dessa cartilagem não é a mesma, né? Vocês lembram que a cartilagem ela é formada, dentre outras coisas, de colágeno, não é isso? E o colágeno que mais está ali abundante é o colágeno tipo 2. Dentre os colágenos, é o que tem maior capacidade de aguentar carga em compressão. Só que quando você está na osteoartrose, o que que acontece? Você vai ter deterioração dessa cartilagem com perda do colágeno. E tratamentos mostraram que até existe um aumentar, digamos assim, uma regeneração dessa parte, mas o colágeno tipo 2 não está presente, sim o colágeno tipo 1. Então, na verdade, mesmo que a cartilagem cresça, a propriedade biomecânica dela não foi restaurada. Então, nós temos aqui, né,
Opa, deixa eu botar algumas pessoas para dentro. Então, nós temos aqui a figurinha lá do Lancet mostrando para vocês essa inflamação do líquido sinovial, ou seja, essa sinovite, onde nós temos alguns, né, elementos encontrados aqui no sistema inflamatório, que é a interleucina, seja 3, 4, 6, fator de necrose tumoral e as metaloproteinases, tá? Então, esses são elementos que solidificam a ideia da dor dentro da osteoartrose, ou seja, mais pela inflamação do líquido sinovial. Mas a gente não pode, a própria Lancet traz essa ideia para nós, que a gente está falando de pacientes que têm dor há mais de 12 semanas, não é isso? Ou seja, mais de 3 meses, onde muitos deles entram no conceito da dor crônica. Ou seja, principalmente contra a magnitude dessa dor, ela é muito grande. E muito comumente nós temos dor neuropática e alguns pacientes com sensibilização central. Ou seja, esse subgrupo de pacientes, a gente precisa entender que além do padrão ouro, a gente precisa abordar a questão da educação em dor e precisa abordar também questões mais top-down do que down-top. Tá? A gente comenta isso um pouquinho mais para frente. Perdão. Uma outra apresentação é a rigidez, né? Rigidez e diminuição da amplitude articular. E aí existem trabalhos que falam o seguinte: essa rigidez passiva ela é diretamente proporcional à instabilidade articular. O que significa isso, Rodrigo? Alguém está com o áudio aberto aí? Que pediu para dar uma... Alguns pacientes, então, falando o quê? Alguns pacientes, não, perdão, alguns autores falando que a rigidez ela é diretamente proporcional à instabilidade articular. O que significa isso? Significa que quanto maior a instabilidade, maior a rigidez segmentar. Porque essa rigidez segmentar, segundo o Gustavson, parece ser um efeito autocompensatório. Ou seja, se eu tenho uma instabilidade e eu tenho excesso de movimento naquele segmento, eu tenho mais percepção de dor quando eu penso em estrutura, ok? E aí essa rigidez me vem para quê? Justamente como fator protetor compensatório para que esse indivíduo não tenha dor, tá joia? Então, se você tem essa ideia agora, a gente pensa o seguinte: será que eu vou trabalhar no segmento pensando em melhorar essa mobilidade ou eu vou pensar na instabilidade para que essa rigidez, que ela é secundária, não aconteça? Então, Gustavo, trazendo essa informação para nós, a gente tem a capacidade de mudar um pouquinho o nosso raciocínio, a nossa prática clínica, beleza? E essa redução ela vai ser diferente em várias fases, né? Geralmente nas fases iniciais, as rotações tibiais, elas aparentam estar diminuídas, ou seja, durante a extensão do joelho, a rotação externa parece que tem menos movimento, e durante a flexão de joelho, a rotação interna parece que tem menos. Ou seja, são movimentos acessórios, né? E que não instalados ou diminuídos, obviamente, promove maior estresse articular também. A adução parece ser uma apresentação clínica um pouco mais para frente, e as contraturas em flexão, que são associadas à piora da apresentação clínica. Então, quanto maior a flexão, clinicamente esse paciente tem uma apresentação pior e teoricamente, tecnicamente, né, o prognóstico dele é menos favorável. E essa figurinha à direita da tela de vocês, dentro da biomecânica, nos faz relembrar que quando eu estou em flexão, claro que essa figura está exacerbada, né, no desenho, mas quando eu me coloco em flexão de joelho, eu pego a linha de gravidade e coloco para trás do eixo. Se essa linha de gravidade ela fica posterior ao eixo lateral do joelho, o que a gente entende? A gente entende que o torque flexor, que é uma força descendente junto da força da gravidade, vai gerar um torque flexor imposto pela gravidade, vai ter que ser contraposta pelo torque extensor do joelho. Concorda? O que isso significa na prática? Significa que o meu quadríceps ele começa a ser sobrecarregado, porque ele sai de uma condição fisiológica e passa para uma condição de ter que sustentar mais carga, ter que aumentar a contração. Num primeiro momento, beleza, num segundo momento, ele não é capaz de fazer isso. Então, nós temos um quadríceps, então, lá para frente, insuficiente. Tá joia? Outra apresentação é a fraqueza muscular, né? Que esse, segundo o Zeng, é o melhor preditor de incapacidade. O que significa isso? Significa que quanto menos
forte estiver o meu quadríceps, aí os estudos são muito mais em quadríceps, tá? Esse paciente ele está mais incapaz, ou seja, scores de incapacidade muito maior. Então, esse preditor de incapacidade, a gente reverte o raciocínio pensando que quanto maior a força eu tiver no quadríceps, ou deixar esse quadríceps apto, né, para a sua função, tecnicamente esse paciente estará mais capaz, ou seja, ele tem menos incapacidade. E a fraqueza parece, segundo a literatura, ser um fator de risco para a progressão da osteoartrose, né? Então, tecnicamente, fortalecimento do core do joelho, eu até utilizei esse termo, porque esse termo está midiático na literatura. O que é o core? Na tradução seria essencial, né? O core do joelho, um músculo bem essencial para o joelho, esse quadríceps, quanto mais forte ele tiver, né, tecnicamente eu teria menos progressão da condição. E a fraqueza muscular parece também aumentar o risco de queda. Os estudos sempre focaram e ainda focam também no quadríceps, tá? Então, tudo de evidência científica, sempre pensando no joelho ali, na osteoartrose, sempre começou bastante mostrar eficácia quando se fortalecia quadríceps, tá? E aí a gente vai datando aqui as revisões temáticas, aonde que a primeira que eu trago para vocês de 2015 é a revisão da Cochrane. Todo mundo já ouviu falar na Cochrane, já leu alguma revisão da Cochrane, sabe que tecnicamente ela é bem confiável, não é isso? Então, essa revisão trago aqui para vocês de 2015, mostra os exercícios na osteoartrite de joelho, né? E que, na época, ele falava que qualquer programa regular, ou seja, eu preciso manter uma regularidade de um exercício, vai trazer benefício para esse paciente em quais desfechos? Dor, função e qualidade de vida, tá? E a magnitude de efeito é proporcional ao número de contatos presenciais. Então, a ideia dessa revisão está trazendo para nós também a presencialidade. A importância do profissional, e aí eu vou puxar a sardinha para nós nesse momento, a importância da fisioterapia estar atuando presencialmente com esse paciente. Tá joia? Então, isso chama atenção para a gente em relação a essa revisão sistemática especificamente. Agora, em 2019, nós tivemos também uma outra aqui, né, do Colégio Americano de Reumatologia, aonde ele tem verdinho aqui a recomendação forte e as caixas sem coloração, a recomendação condicional, ou seja, pode ser feito também, né? Mas o que seria então? Vamos trabalhar essa recomendação forte como padrão ouro, tá joia? Então, para osteoartrose de joelho, né, ele coloca aqui o exercício, e a gente vai debater sobre os exercícios, os programas de alto manejo e alta eficácia, a perda de peso, o tai chi, a bengala e os braces de joelho, ou seja, as joelheiras. Então, repetindo, tá? Dentro dessa diretriz de prática clínica, o que a gente tem de forte recomendação de padrão ouro? Exercício, programa de alto manejo e alta eficácia, e aí eu vou colocar ali para vocês ali dentro a educação em dor, fazer uma miscelânea, a perda de peso, o tai chi, a bengala e a joelheira. O que é uma recomendação condicional? Ou seja, pode ser feito também, não é o padrão ouro, mas, né, você vai avaliar seu paciente e você vai ver o custo-benefício para a realização disso. A terapia seja com frio, né, ou calor. O TCC, né, que é a terapia cognitivo-comportamental, e aí nós estamos falando de uma diretriz de prática clínica de 2019. Quando eu trago isso para atualização, esse TCC ganha força de evidência. A acupuntura, o treino de equilíbrio e a yoga, nem sei qual é a certa pronúncia disso aí, né? Então, é uma recomendação condicional, tá? E o que nós temos de recomendação para não fazer? Forte recomendação para não fazer. Aí nós estamos falando de uma diretriz de prática clínica de 2019. Estão colocando aqui para nós, na primeira caixinha, o TENS, né? Então, o TENS em 2019, a recomendação era para que não se faça o TENS, não faça a utilização dele. E uma recomendação aqui, um contracondicional. Pode, né? Talvez exista a possibilidade, mas tecnicamente é contra, né? A terapia manual, com ou sem exercício. E aí eu sempre estou datando para vocês, 2019, que a gente tem que atualizar isso. Massagem terapêutica, né? Modificação do sapato, né? As palmilhas e a terapia por vibração, pulsátil. E aí, quando a gente traz ali, então, uma recomendação para que você não use o TENS, a gente precisa atualizar, né?
Então, o que me aparece aqui em 2018? Um estudo clínico de 3 braços, tá? Comparando duas técnicas de fisioterapia manual na abordagem e as modalidades com a terapia. Eles fizeram 3 grupos, tá? 3 grupos aqui. O grupo G1, né, com MWM, lembra daquela mobilização com movimento, uma técnica descrita pelo Mulligan. O G2, as mobilizações utilizadas pela Susan, pelo Maitland. E o grupo 3, com eletro, né? Então, o que que eles encontraram aqui? Primeiro que eles foram ver esses 3 grupos comparando e olhando quais desfechos. Intensidade da dor, o PPT, que é o Pressure Pain Threshold, né? O limiar de dor pressão, a função ou capacidade e a força muscular. E aqui eles avaliaram também quadríceps e avaliaram o isco. Tá joia? Então, eles indicaram ali que a eletroterapia, né, parece que está abaixo das técnicas do MWM ou da mobilização. Tá joia? Então, as técnicas de mobilização, que quando a gente dá um passinho para trás e olha de novo aquele slide ali, de 2019, a gente vê aqui que tem uma recomendação condicional e aí parece que tem um efeito melhor do que o TENS. Tá joia? E aí a gente pula agora para 2022 para ver uma pesquisa que tem uma qualidade científica melhor, uma metodologia interna melhor, né, de 2022, perdão. E aí ele mostra um grupo que tem um N bem maior, né, de TENS com 108 pessoas, e um TENS placebo aqui com 112. Quando eu li esse trabalho, eu achei muito legal que é o seguinte, como que você faz 2 grupos colocando um TENS e o outro colocando um TENS desligado? Né? Então, existe uma crítica em relação a isso, porque quem está com o TENS desligado lá, o indivíduo está percebendo que ele não está sentindo nada, né? E aí é muito difícil alguém nunca ter ouvido falar, inclusive, um TENS. Mas o que que eles fizeram aqui? Esse grupo que utilizou o TENS, obviamente, sendo redundante, teve a percepção, né, do formigamento, da formiguinha lá, e o TENS placebo, eles programaram esse TENS para, nos primeiros minutos, agora eu não vou lembrar de cabeça, mas 1 minuto, 1 minuto e meio, para ter a sensação, para que eles pudessem ter a sensação do TENS, e esse TENS ele vai diminuindo a intensidade ao longo do tempo, até basicamente toda a maioria do tempo ele está desligado, né? Então esse paciente ele foi, né, tapeado, né? Foi o placebo em relação a isso. E a dosagem aqui, dosagem não, perdão, o tempo foi de 60 minutos, então um tempo bem extenso, tá? Então o destaque aqui realmente é o poder estatístico, você tem um N bem relevante, que é a qualidade metodológica, ou seja, pouco viés interno ali, então um trabalho de boa qualidade. E aí a gente vai para os resultados, né? Ou seja, essa é uma tabela que está mostrando aqui o VOMAC no subdomínio de dor, de função, de rigidez, o score global, a EVA, ansiedade, depressão. E aí, ó, eu deixei já de vermelhinho para vocês, porque a gente chama atenção para o coeficiente de intervalo, né? Ou seja, se tiver o zero entre os números de coeficiente, né, de intervalo, você vai ver que o P de significância está abaixo, está ruim. Por que que eu gosto que vocês olhem mais para o coeficiente de intervalo e não somente para o P? Porque o P só vai te falar quem ganhou, né? O coeficiente de intervalo já dá uma ideia um pouquinho de mais magnitude, tá? Então, veja bem, de 0,26, perdão, até 0,33 eu passo pelo zero. Ou seja, mostra que não tem significância, tá? E você vai ver, já deixei aqui fácil visualização para vocês, em vermelho, que deu ruim. O vermelho aí é que deu ruim, tá? Então, você vai ver o zero sempre no meio do intervalo de coeficiência para todos. Ou seja, o TENS ele não foi capaz de diminuir a dor, de melhorar a função, diminuir a rigidez, um score global não foi eficaz. Então, essa pesquisa continua com a ideia lá da diretriz de prática clínica que o TENS não é recomendado para esse tipo de paciente, tá? E a terapia manual, que lá estava falando que era uma recomendação condicionada, né? E aí eu trago para vocês esse trabalho, lançado em 2019, tá? Que é um estudo clínico controlado aleatorizado, duplo cego, o efeito do MWM sobre a dor e a função em pacientes com a gonartrose, tá? Esse trabalho foi um trabalho tecnicamente muito bom. Para quem gosta de ouvir a escala Pedro, é um trabalho 9 de 10 na escala Pedro, tá joia? Não por ser isso só, mas também por ser 9 de 10. E aí ele mostrou algo bacana para gente. E aí você pode pensar agora, poxa, mas é de 2019 e retornando aqui, ó,
Essa diretriz de prática clínica é de 2019. Só que quando você vai na referência dela, não tem esse artigo, tá? Então, esse artigo, por algum motivo, não foi referenciado lá nessa diretriz de prática clínica. E aí, o que eles fizeram? Então, de novo, eles analisaram o efeito do MWM sobre a dor e sobre a função. Então, aqui eu trago uma tabela para vocês, super bem descrita, né? Comparando a dor, o limiar de dor-pressão, o time apegou teste, a força muscular, amplitude de movimento, em ambos os grupos, tá joia? Então, aqui nós temos as variáveis, ó. Estou passando a setinha aqui para vocês verem. O VAS, a EVA, né? O PPT foi feito no joelho, obviamente para perceber esse limiar de dor no segmento. O PPT, que foi feito no ombro, para ver o limiar de dor sistêmico. O Time Apple Test. O HHD, que é o handheld, né, para analisar a força dos flexores, força dos extensores e amplitude de movimento, seja da flexão, seja da extensão. E aí, para onde que nós olhamos de novo? A gente olha para o coeficiente de intervalo, não é isso? Então, se tiver o zero entre os números, deu ruim. Se não tiver o zero, é porque deu bom, deu diferença, não é isso? Então, aqui, ó, menos 2,8, até o menos 1,6. O zero está aqui, não passou pelo zero. Então, vamos analisar melhor aqui. Aqui nós estamos comparando o MWM com o SHAM. Isso aqui é imediatamente após a intervenção. Então, esse primeiro quadradinho verde aqui, a coleta de dados foi imediatamente após a intervenção. E sim, esses pacientes que receberam MWM melhoraram a intensidade da dor, o limiar de dor-pressão, seja no joelho ou seja no ombro, melhoraram também a performance através do Time Apple Test, melhoraram a flexão do joelho, a força dos flexores, melhoraram a força dos extensores, melhoraram a amplitude de movimento em flexão, mas não melhoraram, ó, a força, amplitude, perdão, de movimento da extensão. Né? Você está vendo aqui que menos 1,6, passou pelo 0,1. Então, não melhorou isso aqui. Rodrigo, e os dados após 2 dias? Ó, então, nós temos uma tabela também super bem descrita, né? Após 2 dias. Coeficiente de intervalo, EVA, continuou melhorando. Limiar de dor no joelho não melhorou, você vê que tem um zero aqui. Melhorou o limiar de dor, tá vendo aqui, ó, no ombro. O zero não encontra-se entre os números de intervalo de confiança. Melhorou também o time apegou o teste. Melhorou a força dos flexores. Melhorou a força dos extensores. Melhorou a amplitude de flexão. Também continuou não melhorando a força de extensão. Então, o que a gente percebe? A gente percebe um efeito muito positivo do MWM imediatamente após e logo após o quê? 2 dias. Obviamente que a gente precisa entender a terapia manual como um meio para justificar o fim, não o fim, né? Não deveria trabalhar no paciente só com terapia manual. A terapia manual ali, então, a gente está entrando com ela para quê? Para melhorar esses desfechos, mas para que eu consiga entrar mais rápido com o exercício de fortalecimento, que é o padrão ouro. Tá? Que isso fique claro para todos nós. Esse trabalho traz essa tabela 2 que eles analisaram o VOMAC. Então, quando você olha lá o VOMAC, olha só, as variáveis, né, os subgrupos lá dentro do VOMAC, eles não melhoraram. Então, peraí, Rodrigo, aqui a escala de dor no VOMAC não apresentou melhora, a rigidez não melhora, a função no VOMAC apresentou melhora, mas aqui mostra também pegou melhor, aqui mostra uma EVA melhor. Então, o que a gente entende isso? A gente entende que a tabela 3 se correlaciona muito mais com a percepção do paciente. Então, ele consegue perceber que isso melhorou. Não desvalida o trabalho, muito pelo contrário, tá? Valida, porque no final das contas a gente quer essas percepções todas pelo paciente. Não adianta eu melhorar o score de uma ferramenta e esse paciente dizer que ele não está melhor, tá já? Aqui nós temos uma outra diretriz de prática clínica, que é da OARCE, tá? Né? Ou seja, ela é o mais do mesmo para vocês, tá? A Arthritis Research Society International, ou seja, a Sociedade Internacional de Pesquisa em Osteoartrite, trouxe as mesmas ideias, que o padrão ouro é exercício de fortalecimento, é o manejo, ou seja, educação em dor e a perda de peso. Tá? Então, está aqui ó, a tabela 2 desse trabalho, onde mostra que a recomendação, o nível de recomendação, que é o CORE, não é isso? Que é, ou seja, essencialmente, né, uma evidência extremamente forte, o que você vai fazer? Você vai fazer uma educação, você vai estruturar programas, né,
terrestres, ou seja, na terra, tá? Fortalecimento de cardio, treino de equilíbrio, neuromuscular. Na verdade, o que a gente vai entender? A gente vai entender que não existe um tratamento hoje, a gente não pode ainda falar que existe um tratamento melhor que o outro. Tá joia? E ele coloca aqui também o Tai Chi, a Yoga, e coloca aqui a perda de peso. Tá joia? Em 2020, então a gente dá um passo para frente no ano aqui. Em 2020, nós temos uma outra diretriz de prática clínica. E aí eu prometi lá, e aí eu vou fazer aqui agora, que eu deixei para dar aula, e vou mandar para vocês. Por quê? Porque o que foi o legal aqui que eu gostei? É que eles dão alguns indícios para a gente sobre como trabalhar a frequência nessa tabela 6, que obviamente está pequeno para vocês, porque não teve como eu maximizar, mas eu vou mandar o artigo, tá? A frequência, a intensidade, o tipo de exercício, o tempo, né? Ou seja, a atenção, quais são os pontos gerais. Então, eles dão alguns indícios nesse trabalho, mas continua com a mesma ideia de padrão ouro, que é exercício, perda de peso, exercício de fortalecimento, perda de peso, né? E a educação em dor, tá joia? Mas então, quando a gente está falando de padrão ouro, exercício, 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 né? Tem esse slide que eu já coloco o título dessa maneira, ou seja, só o quadríceps, porque até então sempre se falou em quadríceps, e muito se fala do quadríceps, né? Então, esse trabalho, essa revisão sistemática aqui, que gerou uma meta-análise, ele vê um gap em relação, por exemplo, aos hamstrings, né? Os isquios tibiais. Será que é só o quadríceps mesmo? Então, ele deu uma revisada na literatura, fez uma meta-análise para trazer esse gap, né? Ou seja, será que o isco não importa ou ele importa? E se importa, o quanto importa, né? Então, nós temos aqui um gráfico de floresta, né? Eu sempre, qualquer aula que eu der para vocês, o encontro, né? Perdão, eu vou rememorar para vocês que gráfico de floresta, né? A gente vai olhar o losangozinho e a gente vai olhar lá para baixo dele, vai ver se ele tiver razão, é zero. Se for, né? Hipótese nula aqui é o zero, né? Se for razão, é um, perdão. Então, a hipótese nula aqui sendo zero, à esquerda está mostrando o quê? Que o joelho de quem tem osteoartrose tem menos contração dos isquios tibiais. Então, esse gráfico fluoresce está comparando quem tem gonartrose com a população controle livre de dor, quem não tem a condição. Então, indivíduos que têm a gonartrose possuem isquios tibiais mais fracos, né? Como que é isso? Tá joia? Então, eles mostram aqui para vários ângulos, para força isométrica, a gente está vendo o subgrupo aqui, ó. Olha o losango à esquerda do gráfico de Forest, mostrando que a força isométrica em baixos ângulos, a força isométrica em ângulos maiores, está vendo aqui? Exercícios né, de concêntricos com uma velocidade angular mais baixa e exercícios concêntricos de força, obviamente, com velocidades angulares um pouquinho mais alta, média, ó, tá tudo à esquerda. Ou seja, quando eu comparo um subgrupo de gonartrose com pessoas sem a condição, quem tem gonartrose tem um isquio tibial mais fraco do que controles sem a condição. Então guarda essa ideia aí, tá joia? E quando a gente vai para esse outro gráfico floresta, o que ele está comparando aqui, ó? Ó, passando a setinha. Ele está comparando o membro com osteoartrose com o membro sem osteoartrose, né? O membro não afetado. Então vamos dizer o seguinte: eu tenho gonartrose do lado esquerdo, beleza? E o meu lado direito não tem gonartrose. Então o que eles perceberam aqui? Eles perceberam que força de isometria, tá vendo aqui, ó? Força de isometria em alto ângulo concêntrico, concêntrico, a gente tem alguma diferença sim, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui, se eu maximizar, a gente vai ver que tá tocando, tá joia? Só esse que não toca e o resto tudo toca a hipótese nula. O que que significa isso, Rodrigo? Significa que, olha que interessante, indivíduos, repetindo o gráfico floresta anterior, indivíduos que têm gonartrose possuem isquio tibial mais fraco do que quem não tem a condição. Agora, eu tenho gonartrose no joelho. Quando eu comparo meu joelho com gonartrose com saudável, eles não têm diferença. Todos os dois, tecnicamente, vão estar fracos, né? Aumentando esse poder estatístico. Tá, esse trabalho me serve de quê? Me serve para eu me atentar para o isquiotibial, que eu não deveria somente fortalecer
o quadríceps e também fortalecer os flexores, ou seja, não olha só para extensor, não olha só para o core, né? Vou olhar, obviamente, mas não só. Olha também para os flexores e toma cuidado para quando você passar um dinamômetro, você não pegar o seu membro saudável e usar ele como referência e alvo. Ou seja, eu vou fazer aquele cálculo de simetria, descobrir que eu tenho uma simetria, então eu quero ficar mais simétrico, pegando o meu membro acometido e levando ele para a normalidade quando comparado com o meu membro saudável. Não vai dar certo, porque todos os dois estão ruins. Então eu deveria melhorar também aquele que não tem a condição, tá? Então esse trabalho traz esse raciocínio para nós. E essa revisão vai trazer um outro raciocínio, como é que fica? Só o quadríceps ou eu também vou adicionar agora os exercícios para o quadril? Ou seja, analisando quais desfechos? Dor, função e qualidade de vida, né? Então a gente fala, sempre se falou bastante, principalmente nos últimos 10 anos, sobre os músculos do quadril para a saúde do joelho, né? Então eles analisaram aqui os desfechos de dor, função, qualidade de vida e medida de desempenho, né? E olha que interessante, o que nós estamos vendo aqui, que existem subgrupos que vão se beneficiar, ou seja, exercício de resistência de alta intensidade, exercício de resistência de baixa intensidade. Esses subgrupos aqui, e aí a gente tem pouca pesquisa ainda, precisa melhorar isso, parece que eles se beneficiam de dor, né? Diminuindo a dor, benefício de dor, né? Não beneficiam, diminuindo a intensidade da dor, se eu coloco também exercícios de quadril associado ao quadríceps quando comparo com o quadríceps sozinho. Então, a esquerda é quadril, quadríceps, a direita é somente o quê? O quadríceps. Agora, exercícios neuromusculares e exercícios multimodais não mostraram isso na meta-análise. Tá joia? E a função? O mesmo, a mesma situação, né? Ou seja, exercício de resistência de alta intensidade, exercício de resistência de baixa intensidade, mostraram que parece que sim, se eu colocar exercício do quadril associado, esses pacientes vão se beneficiar mais do que eu só colocar quadríceps. Exercícios neuromusculares funcionais e multimodais não mostraram evidência. Medidas de desempenho. Medidas de desempenho de uma forma geral, né? Quando a gente associa e faz uma estatística melhor, a gente vai conseguir perceber que é mais favorável para associar os exercícios de quadril. Então a gente fica aqui com subgrupos aqui de exercício de resistência de baixa intensidade, exercícios neuromusculares multimodais. Agora o multimodal só não, né, não mostra muito resultado. Mas se a gente pegar esse trabalho a grosso modo, tecnicamente a gente vai ser favorável de associar o quadril. Então, nesse slide aqui, o que a gente pararia? A gente vai continuar com a ideia do quadríceps, do core, né, do essencial. Ele tem que ser o nosso foco, mas eu também vou fortalecer isquiotibiais, obviamente, e fortalecer quadríceps, que tecnicamente esse paciente vai se beneficiar. E quando a gente fala de fortalecimento, a gente sempre teve, né, uma dificuldade na literatura para extrair sobre dosagem, sobre duração, sobre frequência. Então, eu trouxe aqui para vocês 2 trabalhos mostrando exercícios progressivos de resistência, né? E eles mostram aqui, primeiro, o cálculo do RM, que aí eu sempre chamo a atenção para falar o seguinte: calcular um RM, uma população saudável, já é alguma coisa complicada, né? Mesmo que aceita, é complicada. Quando eu penso em calcular um RM em quem tem uma condição, que principalmente a principal apresentação clínica, né, é o sintoma, é a dor, já fica mais complicado ainda. Mas a gente vai discutir como que a gente vai fazer isso aí, tá? Então, nesse trabalho, eles mostraram 2 séries de 8 repetição, sendo que a série 1 ele trabalhou com 50% de uma RM e a série 2 trabalhou com 70% dessa RM, com intervalo de 1 minuto, trabalhando 2 vezes por 12 semanas, ou seja, 2 vezes na semana durante 3 meses. O que eu chamo a atenção para vocês, que é alguma coisa que eu transponho para a minha prática clínica, que eu gosto bastante, que é trabalhar a primeira série com uma carga menor, tá? Por quê? Eu tenho vários motivos para isso, mas o que eu mais gosto de pensar quando eu penso dentro da articulação é o preparo articular para o que vem depois. Porque quando eu estou me movimentando com menos carga, o que está passando na minha cabeça? Está me passando na cabeça o estímulo sobre a célula sinovial. Ou seja, qual que é o grande problema que nós temos na osteoartrose? É a sinovite, não é isso? Ela vai ser, inclusive, impeditivo para o fortalecimento. Então,
Se eu faço uma série inicial de aquecimento, vamos colocar esse nome mais popular, eu preparo para o que está para o que vem depois, né? Ou seja, eu faço um estímulo sobre a célula sinovial, melhorando e aumentando a produção de líquido sinovial, e como eu estou me movimentando a articulação, eu estou fazendo o que nós chamamos de lubrificação periférica, que é o estímulo à produção e o banho de toda a cavidade sinovial, me repetindo aqui, preparando essa articulação. Então, eu gosto muito dessa ideia também. Não necessariamente com 50%, aí a sua prática clínica vai te falar isso, a gente não tem um estudo que define isso, tá? E uma outra revisão sistemática aqui, ela trouxe uma duração de 8 a 15 semanas, então já se estendeu do primeiro trabalho, e a frequência eles aumentaram para 3 vezes na semana, tá? Todas as duas mostraram benefício. E aí, eu gosto também de sempre falar isso para o meu paciente. Ou seja, o seu objetivo com o exercício, ele vai muito mais além do que só do óbvio, só do que você está vendo. Ah, eu estou fazendo exercício, que é o padrão ouro, pensando na condição do meu joelho. Não, você tem que pensar nas outras condições. Vamos fazer o pensamento inverso. Você está fazendo exercício para. E se você não faz exercício? Né? Então, toda uma situação de inflamação crônica sistêmica, de acúmulo de gordura visceral, né? Ou seja, as doenças por Alzheimer, a gente sabe hoje em dia que a falta de exercício parece correlacionar e o exercício é uma das partes do tratamento. Ou seja, acúmulo de aterosclerose, sua imunidade vai abaixar, a sua resistência à insulina vai abaixar, daqui a pouco você vai ser um diabético do tipo 2. Então, obviamente, falar para o paciente os benefícios do exercício, além, né, o título está falando além do óbvio. O que é além do óbvio? Além da gonartrose, né? Ele precisa entender isso porque a adesão dele vai ser maior. E aí eu abordei para vocês que uma RM ela pode ser perigosa, não foi isso que a gente falou? Uma RM principalmente em pacientes que têm a condição, né? Então, duas maneiras seguras de se fazer é a utilização do dinamômetro, né? Obviamente que o dinamômetro ele vai medir ali a força muscular. E força muscular não é prova de função muscular. Por que que não é prova de função muscular? Porque força muscular ela tem unidade. Ou ela é medida em quilos ou ela é medida em newton, não é isso? Então, a prova de função muscular, que são 6 graus, vocês lembram? 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, são 6, né? Então, ela não está te dando quilagem, tá joia? Então, esse dinamômetro aqui é interessante. Agora, Rodrigo, eu não tenho dinamômetro, né? Eu ainda não adquiri o dinamômetro. Existe uma outra possibilidade? Existe, que são as equações preditivas, né, de uma RM, e esse trabalho, que é um trabalho antigo até, traz para nós essa precisão. Será que é preciso mesmo? Será que eu posso confiar? Então, tem vários autores aqui. Eu vou voltar o slide para você, né? E aqui eu coloquei para vocês a figura 1 que traz a correlação do resultado da equação do O'Connor, desde 1989, ou seja, que é uma correlação de 96%. É muito boa, tá? Então, o O'Connor, essa forma que é 1 menos a RM, que é igual a carga, vezes 1 mais 0,025, vocês vão ter isso aí, né? Vezes o número de repetições. Como que eu calculo isso, Rodrigo? Você vai calcular o seguinte, ó, você vai, obviamente que num primeiro momento você tem que predizer um peso para esse paciente, uma carga para esse paciente, né? Obviamente, você tem que pensar na cicatrização e na apresentação clínica. Então, eu vou inventar aqui só para a gente exemplificar. Faz de conta que você colocou lá 5 quilos para esse paciente, beleza? Então, você coloca lá os 5 quilos e ele tem que ser capaz de completar 10 movimentos, segundo o O'Connor. 10 movimentos em amplitude máxima. Então, se ele faz extensão, chega aqui no 10º, ele tremeu, ele não foi capaz com aquela carga. Então, você vai ter que diminuir a carga. E aí você descobre. Tá joia? Então, você vai colocar ali 10 repetições em amplitude máxima e ele tem que ser capaz de conseguir isso com aquela carga que você prediziu para ele. Ali você tem, né, o cálculo do RM desse paciente, tá joia? De forma, obviamente, mais segura, tá? E aqui a gente começa a caminhar para o fechamento do nosso raciocínio com uma revisão sistemática das diretrizes de prática clínica, né? Ou seja, pegaram todas as diretrizes de prática clínica, ou as melhores, né, até então,
foi publicado em 2023. E qual era a recomendação, né? Então, vocês estão vendo aqui as diretrizes utilizadas. Está vendo que é da OARC, a americana, que a gente já viu ali. E o verdinho é padrão ouro, né? Não pode falhar, não é isso? Então, aqui nós temos exercícios em terra, mas também tem um exercício em água, joia? Mas o terra é o principal. Em terra, né? Perdão, que aí o pessoal vai achar que é movimento de terra. A educação indoor, vocês estão vendo em verdinho aqui, ó, quase não todas as diretrizes. Está vendo aqui? Então, o que que a gente tem até então? Exercício de fortalecimento. Em terra é a predileção, mas existe aquele subgrupo de pacientes que não vai conseguir fazer em terra, então eu coloco ele na água. Tá joia? E educação indoor. Tem mais o quê, Rodrigo? Olha lá, novamente, a perda de peso, né? Então, perda de peso em todas as diretrizes. E aí vocês têm outras situações aqui que não está mais, né, se assemelhando tanto. Então, é a tríade. Essa tríade tem que ser levada em consideração, que é exercício de fortalecimento, de novo, de preferência em terra. Existirão aqueles subgrupos que você vai colocar na água. Controle de perda, ou seja, perder o peso e educação em dor. E aí vem aquela pergunta que a gente fala, educação em dor como, né? Sozinho, o que eu vou fazer? Mas, enfim, qual a conclusão, então, dessa recomendação, dessa revisão sistemática? Que as diretrizes de alta qualidade para osteoartrose de joelho, eu estou omitindo aqui o quadril, né? Recomendam, então, a implementação de exercícios, educação em dor, autoeficácia, né? Automanejo, e a perda de peso como cuidado de primeira linha, quando você vai pensar em manejar esses pacientes, beleza? E aí, quando apareceu lá a educação em dor, nós vamos para essa revisão sistemática de 2021, que ela fala que a educação em dor aumenta, né, para melhorar, perdão, a dor e a função dos pacientes com gonartrose, mas que esse efeito ele tem que ser combinado com quem? Com exercício terapêutico. Então, a educação em dor, ela não pode ser providenciada, ela não pode ser fornecida como um tratamento isolado, um tratamento sozinho. Ela precisa ser combinada, ela deve ser combinada com exercício. Tá joia? E aqui a gente tem, opa, perdão, né? Um trabalho aqui que o título do slide é se a gente tem alguma coisa a mais, né? Temos alguma coisa que está sendo promissora ou não temos, né? Em 2024, uma revisão sistemática mostrando então os efeitos da estimulação, né, por corrente direta transcraniana. Tá joia? Não é aquela magnética, é a corrente direta transcraniana. Então, aqui olhando os desfechos dor e função física, né? Ou seja, sobre a dor e sobre a função física. Uma revisão sistemática que gerou uma meta-análise. Então, se gerou uma meta-análise, deve ter um gráficozinho de floresta ali para a gente degustar, né? Então, aqui, o que nós temos? O trabalho mostrando aqui a dor a curto prazo, tá joia? Então, ó, o A, o efeito da corrente a curto prazo sobre a intensidade da dor. Então, a gente vê aqui, ó, que o losango está à esquerda da hipótese nula do zero. A esquerda é a favor dessa corrente, a direita seria o chão, né? O nosso placebo. E o B aqui, ó, tá vendo, ó? O gráfico floresta da figura B é a longo prazo. Então a gente não tem isso, tá? Então a meta-análise toca na hipótese nula aqui, a gente não pode confirmar. O que a gente pode confirmar? Que a dor a curto prazo parece sim que essa corrente tem um efeito benéfico, tá? Em relação agora, o limiar de dor por pressão a curto prazo, ali foi o EVA, né? O limiar de dor por pressão também a curto prazo. Ou seja, limiar de dor, intensidade, essa sensibilidade a curto prazo, esses pacientes se beneficiam com a corrente com estimulação transcraniana, tá? Função curto e longo prazo, o que vocês já perceberam? Que não. Então, essa corrente não parece melhorar a função, seja a curto prazo, que é o gráfico que floresce acima aqui, ó, você vê que o losango encosta na hipótese nula, ou seja, não favorecendo o grupo que usou a corrente, assim como a longo prazo, que é a figura B, o gráfico floresta B, que também toca na hipótese nula. Então, a gente entende hoje o que a gente pode falar hoje, né? Com certeza, se é que pode falar com certeza, né? Tem dificuldade com isso aí. Que a gente pode utilizar a corrente para estimulação direta transcraniana, corrente direta, pensando na dor
a curto prazo, tá? Vou repetir o que eu falei redundantemente lá, né? Ou seja, aí o custo-benefício disso aí é com vocês, né? Opção sobre o uso ou não disso, tá? E aí, lembrar que osteoartrose é uma condição crônica, que esses pacientes vão experienciar essa dor aí mais do que 12 semanas, né? 3 meses. E aí eu gosto muito da revisão narrativa, que embora seja de 2012, ela, para mim, ela soa extremamente atual, de Joe News, né? Que é um grande pesquisador na área, onde ele coloca algumas frases que eu acho que vocês devem levar para vocês, que é: o exercício deve ser divertido, não fardo. Então, a gente não pode pensar num primeiro momento em fatores biomecânicos, né? Alcançar tanto de força, X de... Não é performance, né? O exercício ele deve ser divertido, senão esse paciente não vai ter nem adesão ao exercício, tá? Discuta o protocolo de exercício com o paciente para atender às necessidades e expectativas do mesmo, ou seja, algo que a gente peca muito, né, quando a gente simplesmente lê um artigo, entende que aquele artigo ele pode ser transposto para a prática clínica e esquece de perguntar para o seu paciente qual é o exercício que você gosta, ou quando você fazia, ou se você faz, né, o que você mais gosta, tá? Então, talvez o melhor exercício que a ciência te entrega é aquele que ele não vai gostar e que ele vai, uma sessão, duas, na terceira ele vai embora, né? Ele não tem adesão, tá? Então, discuta com ele. Discutir com ele é trazer ele para dentro né, do tratamento. Inclua exercícios de partes não dolorosas do corpo, principalmente naquele paciente que ele não consegue mesmo, né? Você não consegue atuar direto ali, principalmente aqueles pacientes com sensibilização central. Permita aumentar a dor durante e após os exercícios, mas modifique se a dor continuar a aumentar. Então, essa frase a gente tem que. Eu vou correr o risco de errar na palavra, né? Tem que ressignificar, né? Na cabeça desses pacientes o que é dor, o que é incômodo. Porque muitos, o que eu falei? Eles têm medo, né? Então, a gente tem que trabalhar esse medo. Eu não posso atingir o flare-up, a agudização, tá? Mas incômodo ele pode sentir, ele deve. E a gente vai mostrar se a ciência realmente mostra que pode ou não, né? Abordagem contingente em relação ao tempo e não ao sintoma, o que significa isso? Se esse paciente, por algum motivo, principalmente se a dor, o impedir ali, está fazendo a quinta repetição, você prescreveu 12, tá? Está fazendo a quinta e a sexta, ó, parou que está doendo. Você para, descansa, vai fazer uma outra coisa. O descansa foi só para florear a frase. Vai fazer uma outra técnica, mas volta e tenta terminar essas 12. Tá joia? Porque senão você não vai fazer uma neuroplasticidade nesse paciente. E aí, esse trabalho é o trabalho que você, inclusive, pode mostrar para o seu paciente, é o que norteia, né? Te dá base, te dá segurança, né? Ou seja, uma revisão sistemática que gerou meta-análise também, e que de 2017, né? Que inclusive é o título, olha só, os exercícios devem ser dolorosos no manejo da dor crônica? Será que pode? Vou acrescentar uma palavra, será que ele pode? Né? Então aqui, ó, figurinha 4, vamos ler aqui o gráfico fluoresce dos exercícios com dor, tá? Sobre aqueles livres de dor. Exercício doloroso com aqueles livres de dor. Então, olha o que está mostrando aqui para gente. Ó, a curto prazo, o que ele fala? Valores negativos está à esquerda do zero, tá? Favorecem a intervenção dolorosa. Então, se o losango tiver à esquerda do zero, significa o quê? Que fazer exercício com dor, a curto prazo, é bom para a dor, no sentido de diminuir a dor. Continua na frase. Entretanto, valores positivos, tá vendo aqui, ó? Favorecem a intervenção livre de dor. Então, o que está mostrando para a gente esse gráfico floresta aí? Esse gráfico floresta está mostrando para a gente que fazer exercício doloroso a curto prazo é mais interessante e mais eficaz no sentido de diminuir a dor. E aí, vamos ler de novo. Dor musculoesquelética crônica. Nós estamos falando de paciente de dor crônica. Passando o slide, a gente vai para o outro gráfico floresta que tem nesse artigo, onde mostra a médio prazo. Então, de novo, ó, valores negativos favorecendo, então, ou favorecem a intervenção dolorosa. Entretanto, os positivos favorecem a intervenção livre de quê? De dor. Então, olha aqui, ó, a hipótese nula, o zero, e o losangozinho, que representa a meta-análise, à esquerda. Ou seja, a mesma coisa. Então, o que a gente tem? A gente tem que, a curto e médio prazo, e por que está essa interrogação com o indivíduo aqui pensando? Porque a gente não tem essa resposta a longo prazo.
tá? Então, esse trabalho traz para nós a certeza de que, né, exercícios dolorosos a curto e médio prazo são mais eficazes que o exercício sem dor para diminuir a dor nos pacientes crônicos. Tá joia? Se você vai extrapolar isso para sua clínica ou não, é uma decisão sua mediante a apresentação do seu paciente. Existem várias técnicas e várias formas de abordar isso, tá? E aí, a gente tem que entender o seguinte, essa dor, ela precisa ser uma dor o quê? Aceitável. Eu não vou matar meu paciente, não é uma dor excruciante. Esse trabalhozinho, esse recorte aqui de comentário clínico, que eu gosto muito de ler comentário clínico, que ele é uma leitura mais tranquila, né? Parece que é um bate-papo. Ele trabalha com a escala, né, de dor aqui, mostrando que o que seria aceitável, né? Abaixo de 5. Tá joia? De 2 a 5 seria aceitável. De novo, transpor essa mesma ideia enrijecida para a sua prática clínica vai da sua experiência. Mas à esquerda do slide de vocês está mostrando aqui o nosso raciocínio. Ou seja, se eu trabalhar abaixo do limiar de dor desse paciente, ele não está sentindo dor nenhuma. O que acontece nesse ponto, né, a caixinha amarela? Acontece que esse paciente vai ficar super feliz. É capaz de modular, gerar alguma coisa nesses pacientes? Sim, é capaz de modular, mas eu não posso ficar trabalhando aí o tempo todo. Eu preciso trabalhar nessa região verde, que é a região mais adequada, que significa que está acima do limiar de dor. Eu estou te causando um desconforto, mas eu estou abaixo do flare-up. O que é o flare-up? A agudização. Beleza? Abaixo do flare-up significa, então, que esse paciente vai se beneficiar mais. Tá? Acima do flare-up e abaixo da tolerância, vou colocar só acima do flare-up, você vai causar um desagrado muito grande nesse paciente, você vai causar uma irritação tecidual nesse paciente e ele vai agudizar. Tá joia? E aí imagino que deve estar na cabeça de você o seguinte, como que eu descubro o flare-up do meu paciente? Não existe fórmula mágica, não existe uma ferramenta que consiga avaliar isso. Existe o que nós chamamos de bom senso. Tá joia? Mas eu vou dar uma ideia para vocês. Você está conversando com seu paciente, que ali, ó, me fala, paciente, se isso é um incômodo. Está doendo demais, não, né? É um incômodo. E você está percebendo o tecido do seu paciente. Obviamente que eu não vou deixar a estrutura de lado, né? Não significa que abordar pacientes com dor crônica agora tudo é top-down, não significa isso. Obviamente que eu penso na estrutura, penso na cicatrização tecidual, e aí eu vou pensar o seguinte: está causando desconforto. Beleza, vou dar um exemplo para vocês. Ele vai embora e o WhatsApp toca, ele fala, ó, tô sentindo desconforto. No outro dia ele chega no seu consultório, você fala, fulano, como que você ficou? Olha, eu saí daqui ontem, péssimo, te mandei aquele recado. Nossa, fui dormir com desconforto ainda, acordei hoje completamente sem dor, tô super bem. Então, o que que significa isso? Significa que você trabalhou os exercícios sem limiar de dor, mas você não alcançou o flare-up dele, tá? O flare-up tecnicamente seria aquela dor que se permanecesse mais do que 48, 72 horas e incapacite esse paciente, retorne ele com um nível de capacidade menor. Tá joia? Agora, a gente tem que educar esse paciente e entender de prognóstico, entender que pacientes com dor crônica e várias condições, os flare-ups são extremamente comuns. E quando eles aparecerem, o primeiro que tem que ficar calmo é você. Se você não ficar calmo, aí como que você vai abordar seu paciente? Aí mesmo que vai desesperar, concorda? Então, se eu já conheço das condições, sei que flare-ups são comuns, tudo bem. Deu flare-up, o que que eu vou fazer na próxima sessão? Eu vou abaixar a carga, vou diminuir o número de repetições, talvez eu trabalhe uma articulação à distância, não é isso? E por aí vai, joia? Esse trabalho eu sempre apresento, também quando a gente fala de dor crônica, né? Que é um estudo clínico controlado, o título está falando que é o poder das palavras, né? Então, o que que eles fizeram? A influência da informação pré-exercício, antes do exercício, sobre a hipogeusia após, o que que vai acontecer com a dor após o exercício. Então, o que que eles fizeram? Pegaram um indivíduo aqui, ó, colocaram um wall squash, né, agachado na parede, com duração de 3 minutos. Meu quadríceps já estaria queimando na situação, enfim. E a intervenção, que durou de 2 a 3 minutos, eles deram informações na caixinha de azul neutras. O que que são informações neutras, né? Dona Maria, a senhora vai ficar agachada nessa posição na parede, tá?
e aí a senhora vai permanecer aí durante 3 minutos. Ou seja, as informações neutras só foram informações sobre a execução do exercício. Quem são informações negativas? Ó, você vai ficar agachado aí durante 3 minutos e provavelmente isso aí pode aumentar a sua dor, pode aumentar a inflamação. Colocou grilo, né, na cabeça do paciente. Informações positivas, informou sobre o exercício, falou da duração do exercício, né, e os benefícios do exercício. Olha só, esse exercício só vai trazer benefícios para a senhora. Você vai ficar mais forte, a tendência da sua dor ir diminuindo bastante, e ao longo dos dias diminuir mais, né? Ou seja, a sua capacidade vai aumentar, a sua condição vai melhorar, ou seja, só falou coisa boa. E olha a figurinha 2 mostrando para vocês esse gráfico, onde foi feito o limiar de dor por pressão no quadríceps, e pacientes que receberam informações positivas se beneficiaram. Ou seja, o limiar de dor-pressão ele aumentou. O que significa isso? Pós-exercício, esses pacientes tiveram uma analgesia, uma hipoalgesia, experimentaram melhor uma hipoalgesia. Olha quem recebeu, o grupo que recebeu a informação negativa. O que aconteceu? O limiar de dor-pressão diminuiu. Significa que esses pacientes pioraram, tiveram mais dor ainda. Ou seja, a única coisa que modificou entre os grupos, o que foi? Palavra, informação, né? Então, quando nós estivermos com o paciente, isso que a gente fala que dentre outras coisas, a abordagem, né? A educação, né? O trabalho, a empatia com o paciente. Então, fornecer informações para os pacientes, não só positivas, mas verdadeiras. Já? Estamos pulando para a retinha final aqui e passando para vocês um trabalho sobre telereabilitação. Né? Tem alguma evidência da telereabilitação? Ou seja, qualidade da fisioterapia do programa, né, de reabilitação. O que eles mostraram? Esse estudo indicou que a reabilitação, reabilitação, ela foi superior ao automanejo. Ela não é superior à fisioterapia presencial. A gente tem que prestar atenção nisso para não falar besteira, tá? Então, artigo publicado em 2023, né? Diminuição da quantidade de analgésico, melhora de dor, função diária de atividade, ansiedade, depressão, fadiga, catastrofização. Olha o tanto de desfecho que foi positivo, quando comparado com o automanejo. Então, o melhor dos mundos é o quê? Obviamente, a fisioterapia presencial. Estou trabalhando com ele, vou passar exercícios domiciliares e ele está fazendo. Agora, se ele não tem condição de estar comigo, eu não vou simplesmente fazer uma avaliação e passar exercícios domiciliar e tchau, porque não vai se beneficiar tanto. Talvez, e não só talvez, a ciência mostra isso, a telereabilitação, finalizando, ela é superior ao automanejo, ok? E para finalizar, né, eu sempre deixo um sumário aqui, né, do que a gente acabou de falar, resumindo aqui para vocês, o que a gente define na abordagem com os pacientes aí que têm a gonartrose. Oferecer exercícios resistidos, é o nosso padrão ouro. E aí a gente foca, eu coloquei quadríceps, músculos do quadril, isquiotibiais e globais, né? Então parece sim que a ciência mostra uma importância ainda maior para os quadríceps, mas a gente não pode deixar de olhar para o quadril nem isquiotibial, tá joia? E globais, porque a gente tem que pensar também que esse paciente é um paciente de dor crônica e que ele vai se beneficiar com o exercício. Principalmente se a gente falar também de um padrão ouro que é a perda do peso, tá? Exercícios personalizados e direcionados às necessidades e preferências do paciente. Isso está dentro da diretriz da prática baseada em evidência, concorda? Discutir o tratamento com o paciente. Considerem exercícios aquáticos para aqueles que não realizam exercícios terrestres devido à dor. Então, terão um subgrupo, terão aqueles pacientes, não é isso? Que vão se beneficiar com o exercício aquático. Esse subgrupo que não consegue fazer o exercício em solo, tá? Considere realizar a primeira série de aquecimento. E aí, isso aqui não é uma regra absoluta dos 50% de uma RM, mas é um pontapé inicial. Ofereça, encoraje, incentive a realização de 3 sessões de exercícios supervisionados, presenciais, com duração de 30 a 60 minutos, ao longo de 8 a 15 semanas, que é onde a gente extraiu uma periodicidade ali dentro da literatura. Inclua associar educação em dor para melhora da adesão, dor e capacidade, né? Então, a gente tem aqui, além da adesão, desfechos, assim como progressão do tratamento. Passando slide, são 10 sumarizações para vocês. Forneçam ao paciente informações sobre os benefícios do exercício, além do óbvio.
Utilize terapia manual como veículo de facilitação, é um facilitador ao exercício de fortalecimento, que é o padrão ouro. Considere utilizar o TENS apenas naqueles pacientes impossibilitados de realizar o exercício para dor. Rodrigo, mas você não falou que o TENS era contraindicado? Veja bem, eu vou utilizar o TENS durante a sessão, simplesmente para ele não ter a dor ali e ele executar o exercício. Eu não quero nada com TENS, a não ser o veículo que vai me facilitar o exercício. Apenas para execução. Forneça informações e tranquilize o paciente sobre como lidar com os possíveis flare-ups, isso é educação em dor, concorda? Assim como modificar os exercícios, garantindo a contínua participação desse paciente, ou seja, adesão ao tratamento. E realize progressão de carga de forma segura. A gente não pode ter medo de progredir carga com esses pacientes. Tá joia? E aí eu finalizo o encontro de hoje, sumarizando com esses 10 itens, tá joia? E eu abro agora para vocês aí, para vocês perguntarem, acrescentarem, o que vocês puderem contribuir para o grupo, tá, gente?